Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um subsídio bíblico, teológico, para que você, querido professor, querido aluno também que nos acompanha através desse conteúdo, possa ser instrumento para a edificação da sua juventude. Diante disso, nós iremos abordar, nesse momento, a lição de número 9 da revista do nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens, que tem por tema vocação, você nasceu para isso. A nossa lição, ela também traz um tema importante a ser abordado, que é servindo a igreja local. Ou seja, nós vamos trabalhar o aspecto da vocação do jovem, nesse sentido de representar a Deus, servindo a igreja local, servindo a comunidade de fé a qual ele faz parte. Com isso, comigo aqui está o pastor Renan de Andrade, pastoreia a congregação de Jardim do Estádio, e ele estará fazendo alguns comentários, abordando e enriquecendo o conteúdo, principalmente de maneira prática, a partir da sua vivência pastoral, dentro daquilo que é a proposta para a nossa lição. A gente tem como texto-chave nessa lição, o versículo se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam o Senhor com entusiasmo. Os objetivos da nossa lição de número 9 é compreender a nossa vocação no serviço da igreja local, entender como alguns comportamentos relacionados ao serviço eclesiástico e perceber o quanto pode ser abençoador servir de forma voluntária. Já para a gente ser introduzido nessa temática, eu gostaria de citar onde se encontra também a nossa leitura bíblica, que está em Romanos, capítulo 12, verso 4 ao verso 8. É um tema bastante importante para a nossa reflexão de hoje, porque acreditamos, querido professor, que esse texto ele vai te dar base para trabalhar principalmente nesse sentido de fazer parte da igreja local, fazer parte do corpo de Cristo e a respeito sobre ser membro desse corpo, trazendo uma perspectiva para a juventude. Pois bem, para a gente já ser introduzido nesse tema, ou na lição que nós estamos nos propondo hoje, nós falamos na lição anterior, na lição de número 8, sobre a relação da vocação com a família terrena. E, como nos sugere o próprio conteúdo, nós seremos introduzidos agora na relação que o jovem tem a partir da sua vocação, a partir da responsabilidade de representar a Deus, agora com outra família, a família espiritual ou a família de Deus Pai. Já que ele tem uma função ou um papel de representar a Deus dentro da sua família de sangue, sua família terrena, ele também possui um papel, possui uma função de representar a Deus também na sua igreja local, também na sua comunidade de fé, na família de Deus. Pois bem, a gente, já no tópico 1, vamos falar sobre servir a essa família. Nós sabemos que quando recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós, a partir desse momento, somos adotados, ou filhos de adoção desse Pai eterno, que é o Senhor Deus. E a partir desse momento, não simplesmente Deus nos salva, mas Ele ao nos inserir na sua família, Ele também nos chama a participar do serviço que essa família desenvolve. E nesse caso, o serviço que a igreja local desenvolve. Se nós formos para o Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, nós vamos ver que existem instruções específicas do apóstolo Paulo de que o envolvimento com a igreja local não é opcional. Que o envolvimento com a igreja local, diferente do que alguns dizem nos nossos dias, principalmente naquilo que nós chamamos de um movimento de desigrejados, que é possível amar Jesus e não se comprometer com a sua família. O Evangelho não nos dá essa opção.
O Evangelho apresenta uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que, na verdade, de que se eu fui resgatado pelo Senhor Jesus, fui salvo pelo Senhor Jesus, automaticamente eu passo a pertencer a essa família e eu tenho deveres, obrigações, responsabilidades, e que, na verdade, essas responsabilidades não são um fardo. Nós vamos trabalhar sobre isso a partir daqui. Já no subtópico A, chamados para servir, vai trazer realmente essa ideia, essa perspectiva de que nós somos chamados para servir ao Senhor, mas também para servir uns aos outros. E se agora eu estou inserido na família de Deus, as pessoas mais próximas de mim são as pessoas que professam a mesma fé. Não é à toa que, por exemplo, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai nos orientar que nós devemos primeiramente, atender às necessidades aos domésticos na fé, aqueles que compartilham da mesma fé que nós. Partindo desse ponto, nós precisamos apresentar para a juventude de que servir a Deus, como eu disse anteriormente, não é um fardo, não é um peso. Então, nessa realidade, nós precisamos apresentar para o jovem que servir a Deus é um privilégio, que é uma oportunidade que ele tem de edificar a vida da outra pessoa, de contribuir positivamente para a vida do seu irmão, da sua irmã que professa a mesma fé. E enquanto ele faz isso, ele também está sendo edificado. Enquanto ele faz isso, ele está aprendendo a amar as pessoas, ele está aprendendo a servir as pessoas. E fazendo isso, ele está proporcionando bem ao seu próximo. E ao servir o outro, Deus está trabalhando também no seu caráter, gerando aquilo que nós chamamos, biblicamente, de fruto do Espírito. Deus vai proporcionando esse crescimento para o jovem que ele decide se envolver com o serviço na igreja local. Então, o seu caráter tem a oportunidade de ser amadurecido, ele tem a oportunidade, por exemplo, pastor Renan, de desenvolver novas habilidades que outrora ele não sabia, adquirir novos conhecimentos e novas experiências. E também ele tem uma chance de experimentar um desenvolvimento espiritual, ou seja, durante o serviço eu passo a conhecer mais a Deus, eu passo a experimentar mais intimidade muito da maior. Pessoa do Espírito Santo. E com isso também as próprias emoções do jovem, elas vão sendo modeladas, redimidas pelo Senhor. Ele começa a experimentar em suas emoções sentimentos que o próprio caráter de Deus proporciona ao ser humano, que antes de Jesus não era possível ser experimentado de maneira tão abundante. Sim. Diante disso, pastor, eu queria que o senhor trouxesse algum comentário, alguma abordagem, a partir da sua experiência, de como isso pode ser enriquecedor para a vida do jovem. Sim. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar. Sim. Paz do Senhor, Diego. Paz do Senhor, professor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui interagindo com vocês. Essa lição maravilhosa, eu me sinto honrado como dirigente de congregação, uma visão jovem também. Me sinto honrado poder comentar e compartilhar com você. Então, acho que nós estamos aí na lição de número 9 já deu para você conseguir entender. Nós chegamos no ponto de servir a igreja local, entender este jovem que você está ministrando, para ele entender isso que o nosso irmão Diego acabou de falar. É um privilégio servir a igreja, não um fardo, mas ele possa fazer isso com, honrado. Olha, eu estou aqui, eu vou servir uma ceia na casa de alguém, parece tão simples, mas eu vou acompanhar um diácono com um violão, eu vou lá acompanhar um diácono para levar uma cesta básica, fazer alguma coisa. Ele fazer isso com entusiasmo. Então, assim, nós acreditamos que essa lição vai trazer essa chama no coração desse jovem que está aí, talvez quando eu for consagrado, quando o pastor me vê, quando alguém aí eu vou começar a trabalhar. E na verdade a nossa ideia não, a nossa ideia é que ele possa interagir. Olha, eu não canto, eu não tenho um ministério do louvor, mas eu sou um jovem atuante nessa igreja.
Estou aqui para trabalhar na recepção, eu estou aqui para servir uma ceia, para entregar uma cesta básica, para fazer uma separação de um alimento, para me poder lavar um banheiro, para me poder ajudar a irmã na diaconia, enfim. Então, entendendo esse primeiro tópico aqui, eu acho que a ideia é essa, do nosso jovem entender que é um privilégio ele estar servindo na igreja. Então, eu acho que nesse primeiro tópico aqui, nós colocarmos... Eu fui chamado para servir. E não como uma obrigação, eu vou fazer porque o pastor está mandando. Não, eu vou fazer voluntário com esse entusiasmo. Então, acho que esse primeiro tópico fica bem claro para nós que existe esse jovem. E a gente precisa encontrar ele aí, nessa sala de aula que você está. Olha, ele tem um ministério diferente, ele tem um ministério que vai agregar lá junto com alguém na igreja, com alguém consagrado, mas ele vai fazer isso e ele vai servir. Acho que... Então, o que o senhor está dizendo para a gente aqui é que antes mesmo da gente trabalhar talvez a importância do jovem descobrir especificamente Sim. qual é o ministério que Deus o chamou a exercer na igreja local, ele, antes de mais nada, ele tem que ter um coração disposto a servir, Sim. independente onde é. Sim. Entendendo que aquilo vai fazer bem para ele, aquilo vai fazer bem para o próximo. Sim, perfeito. Ele conseguiu, chamados para servir. Nós vamos entender que ele foi chamado. E aí, descobrir nele esse entusiasmo. Eu não é porque eu canto num grupo, não é porque eu faço parte do hall de membro dessa igreja, eu sou jovem aqui, não. Eu fui chamado para isso, essa vocação. Eu tenho essa vocação para isso, tenho um chamado para isso e faço com muita alegria, sem nenhum peso. Se é para abrir uma igreja, se alguém tem uma dificuldade, se é servir, ligar uma mesa de som, ligar o microfone, organizar, preparar esse bastidor para o culto. Então, hoje como pastor, eu vejo a necessidade os nossos jovens da Igreja Jardim Estádio atuante nisso. Então, chega mais cedo na escola dominical, prepara uma sala, ajuda no departamento infantil, vai ter alguma outra coisa, tira uma mesa, monta alguma coisa. A gente não tem aí um espaço muito grande, então a gente acaba... A sala de música na semana é a sala da EBD no outro dia, mas esse jovem está lá interagindo e servindo. Então, acho que isso é legal. O professor descobrir e lançar isso para a juventude, para a sua classe, que ele pode sim servir a igreja local com esse entusiasmo aí gigantesco. Legal, pastor. Já partindo para o tópico 2, a gente tem por título nesse tópico, agindo a partir do contexto. No subtópico A, a gente traz o seguinte título, um raio-x. Pastor, a gente sabe que a gente passou, nos últimos anos, aí, enfrentou uma pandemia, Sim. Não foi fácil para ninguém, muita gente perdeu amigos, familiares, a gente perdeu pessoas que conhecemos, membros das nossas igrejas locais, todo mundo sofreu com isso, em vários aspectos, inclusive, e a gente viu durante a pandemia um discurso social, e até mesmo aderido pela própria igreja, de que as pessoas iam sair melhores da pandemia, que nós seríamos mais humanos, mais amorosos, certo? Mais unidos. Sim. E a gente tem uma realidade, eu não sei se o senhor percebe isso, uma realidade oposta a isso. Perfeitamente. De que a gente percebe que as pessoas não voltaram totalmente a congregar. Muita gente que, ao entrar na pandemia, na verdade, criou um ambiente que proporcionou a ele, talvez, revelar o distanciamento que ele já tinha da igreja local, da comunhão com a igreja, da comunhão com Cristo, de, talvez, até mesmo entregar... funções ou responsabilidades que ele tinha com a igreja local, e a gente acaba percebendo isso também na própria juventude da igreja, de que vai a um culto 2 domingos por mês, não é constante, certo? E a ideia realmente é trazer aqui nesse tópico, querido professor, um raio-x dessa realidade. Sim. O pastor Rick Warren, um pastor muito conhecido, ele diz o seguinte no livro Uma Vida com Propósitos, que a crise, ela
antes de transformar o caráter de alguém, ela revela o caráter. Ou seja, a situação da pandemia trouxe para deixar bem claro a realidade da nossa juventude e também das nossas igrejas sobre a questão da sua saúde espiritual, do seu engajamento no serviço da igreja local. E por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que a nossa geração, ela reclama muito de tudo. Ela vai à igreja, ela reclama do louvor, ela reclama da pregação, ela reclama da liturgia do culto, ela reclama como a igreja gere os recursos que ela possui, ela reclama sobre o formato dos trabalhos, os dias dos trabalhos. E a gente vê ela reclamando muito, e às vezes tem até um fundo de verdade nisso, tem um fundo de razão, certo? Mas a gente vê que fica muito só na reclamação. E esse tópico aqui, pastor, a ideia é a gente trabalhar para quebrar um pouco dessa indiferença, pelo menos um pouco, né, nessa lição. Claro que a gente precisa ser mais proposital, mais intencional, mas para quebrar essa mentalidade de que eu vou à igreja, mas eu vou à igreja e vejo as coisas não acontecendo como eu tenho a expectativa, mas eu também não me envolvo com ela, não estou engajado, tem coisas para mudar, mas, por exemplo, eu não me coloco numa posição de contribuir para a mudança, eu não me coloco numa posição de apresentar soluções para que as coisas mudem. Às vezes a gente vê, por exemplo, num contexto de juventude, eu sei que no Jardim de Estágio talvez isso não aconteça, pastor. Que isso. Mas a gente vê no contexto de juventude, querido professor, muitas vezes jovens que eles reclamam de tudo a todo momento, mas eles não têm a capacidade ou a condição de responder uma mensagem num grupo do WhatsApp. Sim. Da igreja. Eles deixam muitas vezes o pastor, o líder no vácuo. Sim. Né? Isso tem muito a ver com essa mentalidade de que eu não estou nem aí para o que afeta o todo, eu não estou nem aí para o que afeta todo mundo, eu estou mais preocupado comigo mesmo. Com aquilo que eu quero, né? Na verdade, assim, esse raio-x ele é interessante porque você aqui, que é do nosso ministério, sabe, na pandemia eu fui escolhido para poder fazer os cultos online, né? Então, se você perceber, durante a pandemia todos os cultos ficou ali sobre a nossa responsabilidade. O pastor Silas acabou para a gente fazer trazer o grupo de louvor, e se você olhar lá os vídeos que tem, então para mim foi um desafio gigantesco, porque eu trabalho na igreja sede, estava na portaria, aqui estava tudo fechado, todas as igrejas, eu precisava muitas das vezes trocar de roupa e fazer um velório, uma oração no velório de alguns irmãos queridos que partiram, o Senhor recolheu, e eu mesmo, particularmente, eu criei uma expectativa, essa expectativa aqui. Nossa, quando voltar a gente vai arrebentar, quando a gente voltar e tal. Só que esse raio-x abriu isso. As pessoas ficam seletivas com relação ao culto online. Eu assisto o que eu quero, eu coloco lá. Então, assim, a gente teve a nossa escola bíblica online. Muitos não voltaram mais, aí procurou. Outros começou a ouvir outro culto, um culto com mais louvores e um pouco menos de palavra. E começou essa crítica. Mas foi o que você acabou de falar. O que a gente fez? O que a gente fez? Nessa pandemia, talvez você, professor que está aí me ouvindo, sabe, muitas igrejas das nossas congregações se atualizaram, colocaram uma câmera, fizeram um culto online e tal. E esses irmãos não voltaram. A gente tinha muita gente assistindo e a gente criava essa expectativa, olha, quando abrir a igreja esse povo vai voltar em peso. E não aconteceu. E hoje nós vemos pessoas ainda transmitindo um culto com 10 pessoas assistindo. E talvez você que está aí, o professor, precisa trazer isso para a sua classe. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um culto numa praça, um ar livre, a gente pode voltar aos cultos no lar. Existe ainda alguns lugares que estão com restrição, alguns irmãos com máscara, mas a gente precisa olhar que o raio-x já identificamos.
E a gente não pode ficar parado de braço cruzado, olhando para a igreja A, B e falando, olha como eles estão, olha o quanto eles cresceram e a gente ficou para trás. Não, agora é a nossa hora. Agora o que a gente pode fazer? Que a gente pode contribuir? A gente pode fazer um devocional na semana, a gente pode fazer algo. Por quê? O raio-x é esse. Muita gente deixou. Muita gente abandonou, criticou a forma de como nós fizemos na pandemia, mas não fizemos mais nada. Acho que o senhor vai concordar comigo. Isso daqui não é uma crítica, por exemplo, no caso, à juventude e à igreja local. A gente realmente olhando para todo esse contexto que a gente tem vivenciado. Mas se a gente parar para pensar, e até mesmo, professor, dá para abordar isso, levantando essa questão da importância, por exemplo, que a juventude teve durante a pandemia. Sim, muito. Porque os mais idosos, os mais velhos, Pouco a restrição. inclusive nas nossas igrejas locais, nós tivemos essa dificuldade. Por quê? Porque, às vezes, um diácono, por ter mais idade, ele não poderia se expor ao risco de ir servir uma ceia num lar para alguém que ou está doente ou não estava ainda seguro de ir congregar, mas isso fez com que os jovens se envolvessem na frente desse campo de batalha, nas trincheiras mesmo, e fosse lá auxiliar, às vezes, o pastor que tinha uma dificuldade com tecnologia, porque estava acostumado a falar para a igreja cheia, e agora ele estava falando para uma câmera, falando para um celular, sem saber se tinha outras pessoas do outro lado ouvindo. E quem deu todo esse suporte, em boa parte, foi o jovem. Sim, interagindo com a tecnologia, os jovens que nos ajudou, apoiou muitos pastores, né? Como fazer uma live, como compartilhar isso, como compartilhar algo que estaria acontecendo, até uma restrição, não vai ter culto. Gerar um conteúdo online. Sim, então os jovens atuaram de uma maneira, assim, significativa para nós, né? Eu falo isso porque eu estava aqui na igreja sede fazendo grupo de louvor, vindo todos os dias. Se para nós pregarmos com a igreja vazia era um desafio, imagina eles também cantar com aquela igreja, a sede aqui apagada, as luzes, só cadeira. Então, assim, foi algo positivo, mas que a gente precisa olhar esse raio-x e dizer, e como é que está a sua congregação? Olhar mesmo qual a lição que a gente pode tirar dessa pandemia? O que a gente pode fazer? Ou seja, do jeito que o jovem foi resposta durante a pandemia, ele também pode ser resposta agora. Pode ser resposta hoje para a igreja local. A ideia é realmente isso. Por quê? Porque a gente precisa, aos poucos, ir quebrando essa mentalidade, que a gente até vai abordar no próximo tópico, inclusive, que é uma mentalidade de consumo. O subtópico B, por exemplo, traz o seguinte título: mais alguma coisa, senhor? E a ideia aqui realmente daquele atendente de fast food. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Você quer mais alguma coisa? Precisa de algo? Por quê? Porque às vezes a gente encontra no meio da juventude e da igreja local. Não é simplesmente algo da juventude. Mas como a gente está abordando aqui com jovens, de que eu vou à igreja para receber algo, eu vou à igreja para ter uma experiência espiritual, transcendente, sobrenatural. Eu vou à igreja porque eu vou consumir um bom louvor que vai massagear, às vezes, as minhas emoções, que vai gerar um bem-estar. Eu vou pro culto porque eu preciso ouvir uma palavra que me traga uma direção, que me dê algum norte, que sirva de conselho para algo que eu estou vivendo e que seja prático. Ou seja, é muito essa visão de consumismo. E aquela coisa, né, pastor? Tem muito a ver também quando a gente fala de fast food, tem muito a ver com o imediatismo. Sim. Do jovem, principalmente, dele querer do jeito exatamente do que ele deseja, na forma que ele deseja, e tem que ser agora. Né? Tudo ao mesmo tempo acontecendo imediatamente. Né? E a ideia aqui, querido professor, é quebrar essa mentalidade consumista. Por exemplo, pastor, pela sua experiência, eu acho que é fantástico isso que a gente está abordando aqui,
porque acredito que o senhor vai poder agregar nesse sentido, leva muito tempo para algo ser construído. Sim. Né? Ou, se a gente pudesse falar de uma outra maneira, leva muito tempo para algo acontecer de repente. Sim. Né? A gente olha para esse contexto da igreja e a gente vê que a nossa juventude olha muito para outras igrejas e vê, talvez, ministérios que estão produzindo coisas que são de Deus, Sim, que são relevantes, contextualizadas, mas às vezes a gente percebe que eles não entendem que Não aquilo surgiu do agora. Exatamente. Eles estão construindo isso há alguns anos. Eles estão ali fazendo um trabalho de evangelismo, de célula ou de qualquer outro nome que você... Mas está lá engajado, mudando essa mentalidade do jovem até ele entender. Hoje a gente vê esses jovens atuando, a gente olha, eu sou apaixonado por uma igreja, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu sou apaixonado por uma igreja, chama Igreja da Cidade. É uma igreja de São José dos Campos, eu morei em Caçapava, eu estive lá, eu fiz alguns cursos lá. Então, assim, é uma igreja que serve a cidade, uma igreja que serve o local onde eles estão, sai daquelas quatro paredes, vão para Dutra entregar um copo de água para quem está indo fazer romaria na Aparecida. Parece que não fecha. A igreja vai entregar um copo de água, fazer uma massagem para um romeiro que está indo para Aparecida. Então, nesse contexto que eu falo assim, a gente olha, mas não foi de uma hora para outra. Eles vêm construindo isso. É um processo, Eles né? vêm tirando essa religiosidade, tirando da mente, e aí chegou nesse ponto. E aí quando a gente olha para aquilo que eles estão fazendo agora, fala, não, por que nós não estamos fazendo? Mas na verdade, nós precisamos construir isso. E nisso que você está falando, querido professor, nisso que o pastor está abordando, é importante a gente ressaltar com o jovem que esse movimento de melhoria, de mudança, de alcançar alguns tipos de trabalho que você vê outros ministérios fazendo e que são relevantes nos nossos dias, que a nossa igreja não está parada nesse sentido. Nós estamos trabalhando para construir isso, mas a gente conta com a juventude para isso. Não adianta a gente propor qualquer tipo de mudança sem que os mais interessados por essa mudança também não se movimentem para ela. Sim. Ou seja, professor, aqui nesse subtópico, a ideia realmente é gerar engajamento com o jovem, com a sua igreja local. Sim. No seguinte sentido, em vez de ser perguntado por aquilo que eu posso ser servido, mais alguma coisa, Tá faltando alguma coisa para mim hoje nesse culto? O que eu posso fazer? o que é que eu posso contribuir? Essa é a ideia. A ideia central desse subtópico é essa. Sim, perfeito. Já no tópico 3, já tem por título apenas sirva. A ideia aqui é a gente trazer o exemplo de Jesus, pastor, professor que nos acompanha. Jesus, ele, naquilo que a gente chama de última ceia, né, antes da crucificação, Nos deu uma lição poderosa. que ao entrar na casa onde aquela ceia aconteceria, ele juntamente com seus discípulos não tinha um serviçal ali que pudesse lavar os pés dele, que era um hábito da época. Sim. Principalmente porque as estradas eram empoeiradas, então os seus pés, ao entrarem nas casas, estavam sujos. Então, antes de fazer a refeição, principalmente porque a mesa não era como uma mesa convencional, como essa que a gente tem hoje, mas uma mesa rente ao chão, a gente vai ver que nenhum dos discípulos se dispôs a lavar os pés dos demais. E a gente vê Jesus exatamente agindo oposto aos discípulos, sendo que ele seria o único na mesa que não deveria fazer aquilo, se a gente olhar principalmente pelo contexto, a ótica humana. Ele sendo mestre, e a gente vê Jesus cingindo, né? Se cingindo com uma toalha, uma bacia de água, e indo lavar os pés dos discípulos. Isso... Por que isso é tão importante? Porque a gente vê, por exemplo, na nossa geração, até alguns jovens que se dispõem a servir, sim, mas é aquele jovem que ele acha que servir, ministério, é simplesmente estar com o microfone na mão cantando ou pregando,
ou tendo algum cargo de liderança, algum cargo específico na igreja, certo? Algum ofício. Sim. E, na verdade, o exemplo de Jesus, ele nos mostra o oposto. Vem na contramão. É totalmente oposto àquilo que é a expectativa, né? E a gente vê tanta gente não seguindo o exemplo de Jesus, mas nós precisamos apresentar, professor, Jesus como essa referência. Né? Por quê? Porque a gente vê tanta gente afirmando, como o próprio diz o texto aqui, que tem um ministério, mas quando você vai ver, tá mais ligado ao número de seguidores que ele tem no Instagram. Sim. E o número de inscritos que ele tem no seu canal no YouTube. Sim. Esse é o influenciador, né? E quando você vai ver, na verdade, como bem sugere aqui, ele não tem um ministério. Não. Ele tem algo que é mini e que é estéreo, ou seja, pequeno e sem vida. Não produz nada. Porque a métrica deveria ser qual, pastor? A métrica deveria ser o quanto ele serve, quantas pessoas ele alcança com o serviço dele, e não o quanto a imagem dele é exposta e aplaudida nas redes sociais a partir do serviço que ele faz na igreja local. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? É perfeito. Essa questão, Diego, você colocou muito, muito claro. Jesus ele nos deu esse exemplo maior, não é? Talvez assim, na prática, professor, você pode trazer para sua aula, trazer para sua classe. Existe alguém que foi consagrado para isso? Existe alguém que foi pago para isso? Existe alguém que exerce aquilo ali? E aonde que a gente vai entrar? Nessa questão. Tem alguém para lavar os pés? Deveria ter, mas não tem. Então eu vou servir. Ali que eu vou entrar. Peraí, tem uma placa da igreja que está caindo. Eu posso servir? Não, mas lá na igreja sede tem um departamento de obras onde o irmão pode pegar o caminhãozinho e vir. Mas eu posso, depois de uma escola bíblica, subir e colocar essa placa. Tem uma lâmpada no departamento infantil, tem uma lâmpada queimada no banheiro. Eu posso servir esta casa, cuidar dessa casa. Eu estou vendo alguém colocar uma bexiga ali, acabou de pintar com a cola quente. Eu sei que quando for tirar aquela bexiga vai estourar ali. Então, assim, estou ali para servir. Não vamos estragar aqui o tempo. Você pode fazer isso. A ideia mesmo aqui é apenas sirva. Se coloque à disposição. Professor, leve isso para a classe, interaja. O que você pode estar fazendo aqui? Posso estar fazendo um mutirão? A irmã da limpeza, a gente pediu oração para ela na quarta-feira. A irmã da limpeza a família está passando por um processo. Eu posso fazer um mutirão e eu dar uma folga para a irmã que recebe para isso e eu posso limpar a igreja? Então, é isso. Apenas sirva. Se coloque à disposição para você servir a esta igreja. Legal, pastor. Muito bom. Professor, agora a gente começa a adentrar no tópico 4, que tem por título voluntariado. E o voluntariado, há uma pequena confusão, se eu posso dizer que é pequena, nos nossos dias, de que o voluntariado, na verdade, é eu servir quando me der vontade, quando eu não tiver nada melhor para fazer. Sem compromisso. Eu sou voluntário. Eu vou quando eu quero. Quando tiver bom tempo. Quando eu quiser tirar umas fotos para postar nas redes sociais que eu estou servindo na igreja local. Porque isso, entre aspas, gera status. É assim. E assim, pastor, gera visibilidade, né? Sim. Mas assim, o voluntariado, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o voluntariado trata-se de discípulos de Jesus. Que sim, tem um compromisso com a igreja local, tem um compromisso com o reino de Deus, e que entenderam que servir a Jesus é servir ao próximo, e nesse caso, dentro da nossa temática, é servir a igreja local. Sim. E fazer isso não porque eu tenho obrigação com a igreja local, porque eu tenho ou um cargo, ou uma função. O pastor está me vendo, estou aqui no caminho de receber alguma coisa maior. Uma oportunidade maior. Quando, na verdade, o voluntariado tem a ver em ter um coração voluntário para servir. Sim. O Bill Hybels, ele traduz muito isso, a gente cita aqui, inclusive.
que o voluntariado é essa paixão por servir o próximo que nos impulsiona a nos envolver com o serviço da igreja local. Ou seja, eu não estou fazendo porque eu sou obrigado, sim, ou porque alguém mandou. Eu estou fazendo porque eu amo. Sim. Eu estou fazendo porque eu sou apaixonado. Por isso eu desejo que a igreja local ela seja assim. Ela produza serviços com excelência, ela sirva as pessoas de maneira contagiante, empolgante, envolvente, mas eu entendo que isso não vai ser feito sozinho. E por conta disso, eu me envolvo, sim, eu sirvo, eu me dedico, eu dou o melhor. Sim. E faço isso por quê? Por amor. Sim. A ideia central é essa daqui, pastor. E eu queria chamar para o senhor já vem abordando isso de maneira bem prática, e que é o subtópico A, que fala, você foi escalado para esse jogo. Né? Que a gente traz a ideia do jogo de futebol, mas sim, da mesma forma a gente faz parte de um time. Claro. Que é o time do reino de Deus, que é o time da igreja do Senhor. E assim, pastor, a gente tem tantas opções na nossa igreja para servir. Sim. As pessoas às vezes veem apenas alguns ministérios específicos, que são mais evidenciados, mas quantos ministérios que a gente não tem, quantos departamentos que a gente, sim, não tem, quantas possibilidades, só citou até a igreja da cidade, que a gente parar para pensar, tem mais de 200 ministérios funcionando, mas a nossa igreja também ela não é diferente. Existe uma demanda grande de serviços que os jovens podem se envolver. Não é preciso ser um diácono, não é preciso ser um presbítero ou um líder de departamento, de ministério, para fazer isso. Sim. Na verdade, você foi escalado. Você foi escalado para isso. A ideia aqui é que você está no jogo. Você está no jogo. Diferente de alguém que está na arquibancada, dando uma ideia, dando um palpite, ou lá na resenha do futebol, lá, cornetando, né? Existem pessoas que vivem cornetando. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu falo isso como pastor. Eu acho legal essa ideia. Por quê? Porque o pastor, ele ama receber ideias, ele ama receber, o pastor, a gente pensou nisso, mas o pastor ama muito mais quando fala, pastor, eu tô dentro, tá? Conta comigo, né? Tá? Eu tô nisso aqui. Então, assim, eu tô vivendo algo novo, né, no Jardim do Estádio, a igreja que a gente está pastoreando. A gente tem vários projetos, a gente tem uma assistente social lá, atuante, onde a gente entrega legumes, verduras, onde a gente entrega a cesta básica. A igreja ela está aberta algumas vezes na semana para crochê da terceira idade, está aberta para UBS do bairro, onde vai lá medir glicose, pressão, entregar alguns medicamentos também à igreja. E a gente conseguiu identificar lá na nossa comunidade o que a gente pode fazer. A gente está num bairro um pouco mais diferente, porque é uma rua, é uma avenida onde tem banco, onde tem comércio, e a gente descobriu, olha, a gente pode servir esse local, a gente pode servir como? Trazendo um professor de zumba, ir para a praça, passar nos comerciantes e dizer para os comerciantes, a gente vai ter um exercício laboral aqui, antes do seu trabalho. Então, abre 9 horas as suas lojas, 8h30 a gente vai montar aqui, vai vir um professor para fazer um alongamento e tal. Então, assim, esse voluntariado, eu estou à disposição. As pessoas que deu essa ideia brilhante para nós, estamos aqui. Essas pessoas que deu a ideia de entregar os alimentos que a gente recebe, eles chegam mais cedo, eles separam o alimento, eles colocam numa sacolinha por família. Então, assim, é lindo quando a gente fala nesse ministério. Então, talvez, professor, você precisa entender aí na sua comunidade, na sua igreja, onde encaixa esse trabalho aí. Talvez você não tenha um trabalho social forte, mas você pode engajar esse jovem, escalar, né? A palavra certa, escalar esse jovem para esse trabalho aqui, ó. Trabalho de ajudar na diaconia, de uma placa de seja bem-vindo, de ajudar a secretária, de pegar o nome, de pegar um pedido de oração, levar lá na igreja, enfim, igual o Diego acabou de falar, a gente tem muitas coisas para fazer.
tem SEAC, a gente tem departamento infantil, a gente tem juventude, a gente tem terceira idade, a gente... Assistência social, como o senhor bem trabalha, a logística de um culto, Sim. né? Ou das programações que são feitas, mídias, Sim. recepção, estacionamento, Fotografia, né? Tudo. enfim, uma gama de oportunidades para que o jovem possa servir. E a ideia aqui, né, pastor, não é simplesmente, por exemplo, o senhor é pastor de igreja local, o senhor sabe o que eu estou falando, designar o diácono tal e a sua esposa, ou esses dois casais vão ficar responsáveis pela assistência social. Nossa. Não, a ideia ainda que tenham pessoas liderando esses departamentos, esses ministérios, Sim. é que a gente Uma tenha equipe. time, Sim, tem uma equipe de voluntários, e nessa perspectiva de voluntariado que a gente está abordando, que façam parte dessas equipes e que se engajem, se envolvam. Para quê? Para que não fique sobrecarregado sobre algumas pessoas, e isso acaba até reduzindo, mitigando o alcance daquele serviço que a igreja está se propondo a fazer. Né? Então, quanto mais gente envolvida, mais oportunidades, mais alcance, mais relevância, aquilo que a gente está fazendo quanto igreja, vai ser proporcionado. Sim. Então, acho muito legal isso que o senhor está falando, porque a gente tem demandas, e o jovem ele precisa enxergar que ele pode ser uma resposta para aquela demanda local. Eu gosto muito, por exemplo, pastor, pensar nisso, que às vezes a gente está pensando num ministério específico porque talvez Deus já tenha falado conosco, Deus às vezes usou alguém para falar conosco também, através de uma palavra de conhecimento, às vezes através de uma profecia, ou até mesmo a gente já sentiu esse impulso interno, interior, sobre um ministério específico no corpo de Cristo. Mas eu gosto muito de usar o exemplo do Davi. Sim. Senão engessa, né? Senão você engessa. Eu tô esperando só esse momento e não vivo esse, né? Você vai falar aqui de Davi. Existe um processo até chegar lá. E eu não posso ficar pulando fase. Exatamente. Eu vou conseguir tirar proveito, benefícios desse tempo que eu vou estar nesse... Né? Enquanto eu cuidava de ovelhas, eu matei urso e leão. Lá na frente eu vou lembrar que um dia eu servi lá sozinho, eu compus salmos lá naquela minha solidão, naquele meu lugar. Então, assim, é interessante. Então, pastor, no subtópico B, diz assim, o que eu ganho com isso? Aqui, realmente é confrontar essa cultura materialista, hedonista, individualista, que para os nossos dias, né, parece até loucura um jovem dizer que ele vai servir de maneira voluntária na igreja local e ele não vai estar ganhando necessariamente algo com isso, seja um status, seja algo monetário, e mais, não apenas não vai ganhar algo com isso, ele vai usar dos recursos próprios dele para investir, para se doar, para se entregar. Às vezes, por exemplo, atualmente, a gente está com o trabalho aqui da Almadeza, o senhor está responsável pela assistência social. Há um movimento hoje acontecendo na juventude do nosso campo, e você deve estar ciente disso, professor, para levantar cestas básicas através da juventude para ajudar a assistência social. Então, são os jovens do próprio ministério tirando seus recursos próprios para investir na assistência social. Isso é algo fantástico, mas isso não pode ser algo pontual. Isso precisa fazer parte da cultura da nossa juventude, a cultura da igreja local, de que nós temos estrutura, Deus proporciona recursos para nós, para que nós possamos servir outras pessoas. Isso vai ficar muito claro, inclusive, na lição de número 10, certo? Mas, nessa abordagem, a ideia é realmente isso. Não é o que eu ganho com isso, certo? É o quanto eu posso dar. O próprio Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, nesse sentido... e isso só acontece, inclusive, porque já recebemos de Jesus.
realmente é aquilo que é citado, querido professor, no nosso Para Refletir, de que eu estou dando uma resposta ao que Cristo fez na cruz. Sim. E ainda que nunca chegue ao mesmo patamar do que Cristo fez na cruz, eu preciso dar uma resposta à graça que me foi dada, o favor não merecido. Sim. Então não tem a ver com o que eu ganho com isso, tem a ver em dar essa resposta, em amar as pessoas sem realmente o que as pessoas estão me dando em troca. Sim. Já no tópico 5, pastor, a gente complementando isso sobre voluntariado, é mais um complemento, né? Mas no tópico 5, pastor, eu queria que você abordasse um pouco a respeito dessa ideia do jovem que se envolve com a igreja local, sim, e se engaja com a igreja local, e que ele vai descobrindo, a partir desse engajamento, o seu lugar no corpo de Cristo, a sua função. Porque às vezes as pessoas falam, a igreja não faz sentido para mim, mas talvez não faça sentido porque elas não se envolvem, não se comprometem, não trabalham. Compreender essa questão do corpo, não é? Desse membro do corpo, é interessantíssimo a gente olhar para que parte eu sou do corpo, qual a função desse, né? Então, eu sou um pulmão, né? Então assim, eu tô interno, eu trabalho aqui, ninguém tá vendo esse pulmão, mas ele é de suma importância. E se o pulmão parar, pastor? Acabou. Então assim, a gente consegue, qual é a minha função? A gente não vê ninguém aí com, é tão bom assim o meu rim que eu vou deixar ele pro lado de fora. Não, é vital. Ele tá ali trabalhando para que o corpo produza. Então, entender isso, o que eu ganho com isso, o que eu posso fazer lá na minha comunidade. Eu tenho vários exemplos, eu poderia citar vários exemplos. Trabalho com dependência química, casa de recuperação, de jovens da igreja que se ajuntou, pegou aquele morador de rua, convenceu, levou ele para a igreja, se dedicou, levar ele para a clínica, assumiu a responsabilidade de pagar a mensalidade dele, assumiu a responsabilidade de visitá-lo aos domingos, como família mesmo. Então, assim, e hoje, essa pessoa que eles pegaram na rua, hoje essa pessoa tá na igreja, servindo a igreja, mas eles pegaram lá. Então, assim, não é o que eu ganho. Quem vai? É um morador de rua, o que eu vou ganhar? Qual o benefício, né, de fazer isso? Não, mas é o que Jesus fez, o que Jesus nos ensinou, né? Servir essa comunidade. Então, a ideia mesmo é do professor levar para a classe essa mentalidade de cada um deles. Que parte você é do corpo? Você tem feito? Será que não está paralisado? Será que o corpo não está caminhando porque a minha função eu paralisei? Tá bom? Tem outro se esforçando. Quando a gente vê alguém que tem uma deficiência, ele consegue desenhar com a boca, ele consegue desenhar com o pé, mas não é a mesma coisa. Muitas das vezes é assim, o outro faz. E aí, qual é a minha função? Então, a ideia é essa, saber qual a sua função nesse corpo. Próximo tópico, acho que a gente vai falar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Exatamente. Isso é interessante. Eu acho que dá pra ficar aí perguntando, peraí, o que você está fazendo? Você foi vocacionado, você entendeu, é voluntariado, não tem por obrigação, tem um entusiasmo aqui dentro da minha alma em servir. Pô, tô fazendo. Pastor, tem tudo a ver isso que você está falando, porque assim, quando alguém deixa de fazer aquilo que é a sua função no corpo, outro membro, ele acaba sendo sobrecarregado, né? O senhor deu esse exemplo de alguém que tem uma deficiência, né? E às vezes, por exemplo, ele, em vez de usar as mãos para pintar, ele vai usar a boca para fazer isso. Um esforço muito maior. Acaba sobrecarregando, sim, né? E a ideia é apresentar, principalmente para o jovem, de que o fato dele se envolver, se comprometer com a igreja local, ele vai descobrir qual é a função dele no corpo, certo? Deus vai comunicar isso com ele, vai usar pessoas para isso, inclusive, também. E isso vai fazer com que aquilo que ele está fazendo flua de maneira natural, porque o que ele vai estar fazendo é consequência de quem ele é no corpo. Isso não vai
sobrecarregar outras pessoas, pelo contrário, vai aliviar a carga que outras pessoas na igreja local estão levando. E com isso, todo mundo fica feliz, com isso o trabalho na igreja local flui e proporciona, inclusive, esse processo de abençoar outras pessoas Sim. que estão em contato conosco, com a igreja local. Sim. Perfeito. Eu acho que deu para a gente conseguir compreender aqui perfeitamente, e eu estava aqui lendo a conclusão, acho que a conclusão é interessante. Servir na igreja local deve ser algo empolgante, não é? Não como fardo, algo pesado. O pastor me colocou aqui, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que... Por quê? Porque ele me colocou. Não, tem que ser algo empolgante. Olhar e falar assim, peraí, Jesus, se Jesus estivesse aqui, né, ele me chamou para isso, como seria, né? Como que eu vou desenvolver isso aqui melhor? Como posso olhar para Jesus e dizer, como que eu posso servir este lugar melhor? Então, eu acho que essa lição é uma lição interessantíssima para nós. Esses dias em que nós estamos vivendo, servir a igreja local é um privilégio, tem que ser empolgante mesmo. E o professor que está aí nos assistindo, o nosso desejo é que você leva isso para a sala, que o seu aluno da escola dominical saia daí empolgado mesmo para servir, para trabalhar, para ser voluntariado, entender a vocação dele, para que ele foi chamado e servir isso com alegria. Eu acho que interessante. Muito, muito boa a lição para nós. Excelente, pastor. Quero já de imediato também agradecer a sua participação. Agregou bastante. Acredito que o professor que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando, também vai ter muitos insights para contribuir com a aprendizagem do seu aluno na classe da Escola Bíblica Dominical. Querido professor, que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida para esse propósito.